Olá, amores! Bem-vindos ao canal Por Trás da Câmera. Se você já se inscreveu, muito obrigado. E se ainda não, aproveita agora e já clica no botão para não perder nenhuma fofoca e história de bastidores que a gente desenterra para vocês. Você acha que conhece a história de Débora Muniz? Então espere até ver o que aconteceu por trás das câmeras. Das profundezas do sertão de Pernambuco, de uma cidade chamada Afogados da Ingazeira, viria uma das figuras mais incendiárias e magnéticas do nosso cinema. Nascida em 26 de agosto de 1959 como Maria das Neves de Lima, a menina que um dia seria conhecida como Débora Muniz não tinha a menor ideia de que seu destino seria gravado em rolos de película, no epicentro da produção mais marginal e pulsante do Brasil. A família, em busca de uma vida melhor, peregrinou pelo país, fincando raízes no Paraná antes de desembarcar na selva de pedra de São Paulo em 1970. Foi ali, na metrópole cinzenta e cheia de promessas, que a jovem Neves, com apenas 11 anos, sentiu pela primeira vez o chamado do cinema. Mas o que a atraiu não foram os holofotes ou o glamour dos tapetes vermelhos. Foi a magia crua da técnica, o mistério por trás da criação das imagens. Seu fascínio a levou direto para a Boca do Lixo, a lendária zona paulistana que, entre a prostituição e o crime, paria filmes populares a um ritmo alucinante. Ela queria aprender, e para aprender, buscou o mestre. Seu caminho cruzou com o de ninguém menos que José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão. Mojica não a viu como uma futura estrela, mas como uma jovem curiosa e dedicada. Ele a acolheu como uma figura paterna, ensinando-lhe os segredos da montagem e da continuidade. Ela se tornou seus olhos no set, garantindo que um copo não mudasse de lugar entre uma cena e outra. Era um trabalho de formiguinha, invisível para o público, mas fundamental. O que ela não imaginava é que o destino já preparava sua grande virada. Durante a produção de A Mulher que Põe a Pomba no Ar, em 1978, a co-diretora Rosângela Maldonado bateu o olho naquela jovem assistente e teve uma epifania. A personagem do filme, chamada Débora, era ela, a inocência, o olhar, a presença. Mojica, segundo relatos da época, hesitou, achava que a menina não tinha experiência, que não era atriz, mas Maldonado foi irredutível. E assim, Maria das Neves foi jogada na frente das câmeras, herdando para sempre o nome de sua primeira personagem. Nascia ali Débora Muniz. Mas enquanto uma estrela nascia para o cinema, uma guerra era declarada dentro de casa. Diziam os mais próximos que seu pai, José, um homem de valores rígidos, via na escolha da filha uma mancha na honra da família. O cinema da Boca do Lixo, com sua nudez e temas lascivos, era um antro de perdição aos seus olhos. As discussões se tornaram violentas. Há relatos, confirmados pela própria atriz anos depois, de que ela apanhava do pai, que não aceitava sua profissão. Mas a paixão pelo cinema era mais forte que o medo. Débora saiu de casa, rompida com a família, mas casada para sempre com a sétima arte. A década de 80 chegou e Débora Muniz era a rainha da Boca. Seu rosto estava em todos os cartazes. Ela era a Ciganinha, apelido que ganhou nos bastidores. Uma musa que hipnotizava a câmera com uma mistura de sensualidade e vulnerabilidade. Trabalhou com todos os grandes da época, Jean Garraud, Alfredo Sternheim, Odi Fraga. Sob a direção de seu mentor, Mojica, estrelou pérolas do terror e da comédia erótica como Mundo Mercado do Sexo e Dr. Frank na Clínica das Taras, onde não apenas atuou, mas também mergulhou na produção, provando que seu interesse ia muito além de ser apenas um rostinho bonito na tela. O clima nos sets era de pura guerrilha. Fazia-se cinema com quase nada, na base da criatividade e da camaradagem. Contudo, uma nova onda vinda de fora estava prestes a abalar as estruturas daquela indústria marginal. O mercado foi invadido por filmes estrangeiros que não apenas sugeriam, mas mostravam o sexo de forma explícita. A bilheteria da pornochancha degringolou. Os produtores, desesperados para não falir, se viram diante de um ultimato. Ou eles também faziam filmes hardcore, ou fechavam as portas. E essa pressão recaiu como uma bigorna sobre suas atrizes. Para Débora, foi um dilema que rasgou sua alma. Ela se recusava, dizia que o seu negócio era a interpretação, a dramaturgia, mesmo que dentro de um gênero popular. Nos bastidores, comentava-se que a pressão era imensa. Produtores que antes a tratavam como filha, agora a cobravam, dizendo que ela precisava vestir a camisa para salvar o cinema que a criou. A situação chegou a um ponto insustentável. Em 1983, ela cedeu.
Seu primeiro filme de sexo explícito foi A.B. Profunda. O episódio gerou um racha profundo na boca do lixo. Colegas a criticaram duramente. Há versões diferentes sobre o episódio. Alguns diziam que ela se vendeu, outros que foi uma vítima das circunstâncias, fazendo o necessário para sobreviver. Ela, em sua defesa, sempre argumentou que estava apenas tentando continuar a trabalhar com o que amava. A ironia, revelada por ela anos depois, era que o nervosismo durante as cenas era tanto que ela desmaiava com frequência. A musa do sexo explícito, na verdade, vivia um tormento íntimo a cada take. Enquanto a carreira fervia em meio a polêmicas, a vida amorosa de Débora Muniz era um mistério. Diferente de outras estrelas da época que estampavam capas de revistas com seus romances, ela se mantinha reclusa. A verdade, que ela mesma confessaria, é que nunca houve espaço para um grande amor que não fosse o próprio cinema. Eu me casei com o cinema, diria ela, uma frase que resumia sua entrega total. O único vislumbre de um romance em sua vida veio de uma paixão platônica da adolescência. Ela era encantada pelo ator Ricardo Petraglia, galã do filme Efigênia dá Tudo Que Tem. Anos depois, o destino a colocou para atuar ao lado dele em Perversão, de 1979. Ela só descobriu que contracenaria com seu ídolo no set, e a surpresa a deixou em estado de choque. Mas nunca passou de uma admiração silenciosa. Boatos de fofocas, claro, sempre existiram. Nos corredores da boca sussurravam sobre possíveis affairs com diretores e colegas, mas nada nunca foi confirmado. Ela parecia flutuar por aquele universo masculino sem se deixar prender por ninguém, focada em seu trabalho e em sua arte. Essa dedicação também a levou para a linha de frente das lutas da categoria. Em um período de grande dificuldade para o Sindicato dos Artistas, ela se juntou à diretoria, trocando o glamour dos sets pelas reuniões burocráticas, brigando por melhores condições de trabalho para seus colegas. Mostrava uma faceta de liderança e engajamento que poucos conheciam. O fim dos anos 80 marcou o crepúsculo da boca do lixo. A abertura do mercado, a crise econômica e a mudança no gosto do público deram o golpe de misericórdia. Para Débora, o fim daquela era veio acompanhado de uma profunda desilusão. Relatos da época indicam que um projeto de produção no qual ela investiu todo o seu dinheiro e energia naufragou, deixando-a com um sentimento de traição e esgotamento. Ela estava cansada. Cansada da indústria, da falta de reconhecimento, das polêmicas. E então, ela tomou uma decisão que chocou a todos. Sumiu. Desapareceu do mapa. Em um ato de ruptura total, Débora Muniz fez as malas e se mudou para o Japão. Ninguém entendeu nada. A musa do cinema marginal brasileiro, no auge de sua notoriedade, simplesmente virou as costas para tudo e foi viver do outro lado do mundo. Por quase 15 anos, o Brasil não teve notícias dela. Lá ela se reinventou. Trabalhou com eventos, em uma casa de shows, viveu uma vida anônima, longe das câmeras e dos sets. Foi um autoexílio, um divórcio doloroso do seu grande amor, o cinema. Para o público e para a imprensa, ela se tornou uma lenda, uma memória de um tempo que não voltaria mais. Muitos se perguntavam, por onde anda Débora Muniz? A resposta era um silêncio que durou uma década e meia. O recomeço, quando veio, foi tão inesperado quanto sua partida. No início dos anos 2000, o diretor de cinema de horror Denison Ramalho estava preparando um curta-metragem, Amor Só de Mãe. Ele precisava de uma atriz com a intensidade e a verdade que só Débora Muniz possuía. O desafio era encontrá-la. Após uma busca incansável, ele conseguiu seu contato no Japão e fez o convite. O chamado do cinema foi mais forte. Débora voltou. E sua atuação no curta, lançado em 2003, foi avassaladora. O filme ganhou prêmios, rodou o mundo e a colocou de volta nos holofotes, mas de uma forma diferente. Ela não era mais a musa da pornochanchada, mas uma atriz cult, reverenciada por uma nova geração de cineastas que cresceu assistindo a seus filmes. Esse retorno triunfal a reconectou com seu passado. José Mojica Marins, seu velho mestre, a convocou para fechar sua lendária trilogia. Em Encarnação do Demônio, de 2008, Débora estava lá, fechando um ciclo que começara 30 anos antes. Foi a paz selada com sua própria história. A Débora que voltou do Japão era outra mulher, mais madura, serena. Ela encontrou um novo caminho para sua espiritualidade e sua arte, o teatro espírita.
Ajudou a fundar a companhia Rama Cria, produzindo e atuando em peças que levavam mensagens de conforto e reflexão ao público, um universo completamente distinto daquele da Boca do Lixo. Hoje, Débora Muniz vive em São Paulo. Continua atuando, mas de forma seletiva, especialmente no cinema de horror independente, onde é tratada como a realeza que é. Filmes como A Noite das Vampiras e A Árvore que Chorava Sangue mostram que sua presença cênica continua intacta, poderosa. Ela se tornou um ícone, um símbolo de resistência de uma era caótica, mas incrivelmente criativa do cinema brasileiro. Sua história é a prova de que é possível se afastar, se reinventar e voltar ainda mais forte. A menina que fugiu da violência do pai para se casar com o cinema, que enfrentou o preconceito para se tornar musa, que abandonou tudo em um momento de dor e que renasceu das cinzas para se tornar uma lenda cult, deixou um legado indelével. Débora Muniz não foi apenas um rosto bonito, foi a alma de um cinema que ousou ser livre, marginal e inesquecível. E aí? Gostaram de conhecer a verdadeira história por trás da lenda Débora Muniz? Deixa aqui nos comentários qual filme dela mais marcou você. Não se esqueça de curtir o vídeo para dar aquela força e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas investigações nos bastidores da fama. A gente se vê no próximo vídeo.